Olá, 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 pessoas do Juntos na Mesma Direção. Daqui Thiago Raposo, passando para iniciar mais uma live bem legal. Espero que seja bem legal para vocês. Esperando Luciana Sankari adentrar a sala também. Enquanto ela não adentra, vai dar uma tremidinha aqui, porque eu vou fixar o tema aqui embaixo para as pessoas que vão entrar, enfim, que às vezes caem de paraquedas no meio da live aqui no Instagram, não sabe muito bem do que se trata, nada do que um tema fixado para a pessoa saber onde ela está adentrando e decidir se fica ou se não fica. Então hoje nós vamos falar sobre falta de respeito no relacionamento. Lembrando que o Juntos na Mesma Direção é um projeto que nasceu depois de uma conversa minha com a Luciana Sankari, né? Nós dois somos terapeutas, nós dois atendemos muitos casais e atendemos pessoas separadas também de um relacionamento que vem fazer terapia em busca de algumas soluções para os seus relacionamentos. Às vezes elas sabem, às vezes elas vêm com essa clareza de que meu relacionamento está ruim, quero trabalhar para que eu melhore. Às vezes não. Às vezes a pessoa chega para terapia reclamando às vezes de crises de ansiedade, de depressão, e aí você começa a desenvolver, você começa a conversar com aquela pessoa e você vê que a raiz daquela tristeza, né, no caso da depressão ou daquele medo, no caso da ansiedade, vem do relacionamento que não está mais funcional. E aí você trabalha e a pessoa, enfim, melhora essas questões e volta para a vida real, consegue de certa forma influenciar o parceiro com as suas mudanças e o relacionamento começa a andar. Então o projeto nasceu dessa união, tanto eu quanto a Luciana Sankari, que daqui a pouco adentrará a sala. Nós começamos a observar, principalmente durante a pandemia, que houve um boom de divórcio no Brasil, houve um boom de crises em relacionamentos. Nós começamos a observar que cada vez mais apareciam pessoas e era exatamente a mesma coisa, as mesmas queixas. É como se vocês, nossa, mas essa história com essa história com essa história. E a gente começou a identificar um padrão, tinha um padrão. E nós resolvemos montar então, formatar isso aqui, montar essa página juntos na mesma direção, para auxiliar você que está num relacionamento que não está perfeito. Talvez está uma nota 7, nota 8, talvez está nota 5, nota 4, não sei, para que você tenha condições de você pegar algumas ferramentas que a gente entrega aqui para melhorar o seu relacionamento. E o tema de hoje, como eu falei, é sobre falta de respeito no relacionamento. Quando isso começa a acontecer, né? Quando começa a deslanchar para essa falta de respeito. A chamada que eu coloquei no Instagram, não sei se todos vocês viram, se estão aqui e viram a chamada, né? O título da chamada era mais ou menos assim: você está farta de insultos, de humilhações e mentiras? Saiba por onde começar para mudar esse jogo. E perceba que eu coloquei, né? Saiba por onde começar para mudar esse jogo. Eu não falei faça isso para mudar esse jogo. Por quê? Não existe fórmula mágica, infelizmente. Eu sei que seria maravilhoso se eu chegasse aqui e entregasse, olha, tá aqui a fórmula mágica, faça isso, depois faça isso. Siga essa receita de bolo aqui e o seu relacionamento vai se transformar. Cuidado, cuidado se alguma pessoa vender isso para vocês, se alguma pessoa começar a falar isso como se fosse fórmulas mágicas. Por que que não existe fórmula mágica? Porque nós, como seres humanos, nós somos únicos para começar, né? Nós temos um perfil psicológico, nós temos os nossos valores, nós temos as nossas crenças, nós temos a nossa mentalidade, enfim, nós temos o nosso jeitão, né? Cada um tem o seu jeitão. E aí você se relaciona com outra pessoa que também tem o perfil psicológico dela, também tem os valores, as crenças, também tem o jeitão dela. E aí vocês se unem. Então, desse casal aqui surge toda essa diferença. E achar que o problema desse casal é o mesmo do casal da porta ao lado, do vizinho ou da cidade ao lado, é muita pretensão achar que existe uma fórmula. Mas existem alguns caminhos, existem algumas coisas que, se vocês ficarem atentas, alguns cuidados que, se vocês tomarem, vão ajudar muito vocês nessa tarefa de melhorar o relacionamento de vocês. Eu vou só verificar rapidamente aqui o que aconteceu com Luciana Sankari.
porque não estou vendo ela. E ela tá aqui perguntando onde eu estou. Porque nós vamos fazer essa live junto. E antes que ela entra, né, eu só quero falar um pouco mais sobre o projeto Juntos na Mesma Direção. Ele tá meio que multiplataforma. Nós estamos, além do Instagram, nós estamos no Facebook, nós estamos no YouTube, nós estamos no Spotify, no Deezer. Se de repente você não consegue assistir a live aqui à noite, mas você quer curtir esse conteúdo, você quer consumir esse conteúdo e faz uma caminhada pela manhã ou ouvir é mais fácil para você, ache o Juntos na Mesma Direção lá no Spotify ou no Deezer ou agregadores de podcast. Estamos no TikTok, né? Você consegue ver alguns vídeos curtos, alguns cortes, algumas sacadas bem curtas mesmo, né? Que o TikTok não permite vídeos muito longos. Então nos encontre lá no TikTok também. Então tudo para facilitar. Twitter, estamos no Twitter também. Para levar você, chegar a você da forma mais tranquila. Luciana Saccari acabou de adentrar a sala. Vou aceitá-la aqui. Dar início à nossa live de hoje. Esperando aqui o Instagram carregar. Para que a Olá, gente boa possa falar. noite. Você demorou hoje, hein? Você me deixou aqui 6 minutos sozinho hoje. O que que Nossa, aconteceu? Que eu então, estou aqui já. eu estava clicando ali na bolinha, daí eu tirei o Instagram, instalei ali de volta e comecei tudo de novo. Não sei por que você não estava. Eu. Não sei o que Então, eu houve. acabei de terminar a live. Obrigado, pessoal. Um abraço, até amanhã. Brincadeira, brincadeira. Estamos começando ainda. Só para te assustar. Mas eu já dei um bom preview do que vai ter aí. Eu já falei sobre o projeto, falei Legal. sobre essa falta de respeito. Falei sobre não existir uma fórmula mágica, né, Luciana? De que Uhum. cada casal, cada pessoa é única, cada pessoa tem o seu jeitão. Ela junta com outra pessoa e forma o jeitão do casal. E achar que existe uma fórmula para esse casal que vai funcionar para o outro. Então, de certa forma, eu já explorei isso. Então, Falei que o tema é falta de é, respeito. E aí você tem algumas dores aí que você trouxe, né, para a gente só exemplificar, trazer alguns exemplos essas faltas de respeito, se eu acertei o plural, que existe nos casais. sim, se no teu relacionamento existe uma comunicação meio ríspida, meio violenta, uma comunicação onde você percebe que você não está sendo ouvida ou ouvido, né? Se você percebe que existe também humilhação, você percebe também que não está sendo atendida as suas expectativas, né? Então, são dores que acontecem, que geralmente a gente escuta, né? Essas reclamações no consultório. Isso é muito, muito comum, né? Essa falta também de respeito, de educação, falta de amorosidade nas palavras, não é? Então, a gente percebe que isso é muito comum, né, nos relacionamentos. E por que que não tem, né, Thiago, que nem você falou agora, por que que não tem uma, uma fórmula? Daí a fórmula mágica para a gente já aplicar e já resolver todos os problemas, né? Como é que faz aí? Eu Não ia ficar existe, né? rico. Se Então, existisse essa fórmula e eu tivesse essa fórmula, eu ia ficar rico. então, e por que que não tem, né? Porque geralmente as pessoas querem, assim, passe aí 5 passos para resolver todos os meus problemas. Então, a gente sabe que não tem essa fórmula mágica porque somos pessoas, indivíduos, pessoas diferentes umas das outras. Temos perfis psicológicos diferentes, tivemos criações diferentes, valores diferentes, necessidades. Então, muitas vezes, as suas necessidades não são as mesmas do seu parceiro, não é? Ou da sua parceira. Então, por isso que não dá para a gente passar aqui uma fórmula assim, faça isso, 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 e resolvido, né? Causa ganha. Não é tão simples assim. Por isso que precisa de uma análise, tudo certinho. É minucioso. E hoje a gente vai passar aqui, né? Na verdade, a gente vai passar também algumas orientações, sim, para que você já possa, sim, aplicar no seu relacionamento. Porém, perante a uma análise. Então, você vai ter que fazer essa autoanálise. A gente não vai passar, não vai dar aqui, né? Simples assim a resposta, né? Mas a gente vai passar, sim, para vocês uma orientação para que você já possa, sim, aplicar. Então, Eu chamei de passos, né? Assim, não é uma fórmula. É bom que vocês entendam uhum, isso. São alguns passos. São algumas coisas que vocês precisam, de certa forma,
Se vocês estiverem com interesse de melhorar o relacionamento, se estiverem enfrentando essa situação de falta de respeito em casa e querem... Existem alguns passos para você tomar, pode ser que um passo vai melhorar muito para você e não melhora para o outro, e aí o outro vai fazer o segundo passo para ele, aquele segundo passo vai fazer mais sentido e talvez não faça para você, mas são algumas coisas básicas para que você preste atenção, para que você tenha clareza, porque para você fazer uma intervenção, para você mudar algo, primeiro você precisa ter clareza desse algo, né? Como está esse algo? Como é que você vai mudar algo que você nem conhece, que você nem sabe que está ruim? Então o primeiro passo é essa clareza. E essa clareza passa por identificar qual tipo de relacionamento você está vivendo. Qual o tipo de relacionamento que você tem em casa? Você com o seu marido, você com a sua esposa, vocês aí, como é que vocês estão vivendo? Existem, diz a literatura, né, 4 tipos de relacionamentos. Nem sempre é fácil, para não dizer, quase sempre é muito difícil você identificar isso, você ter uma clareza disso. Por quê? Porque você está vivendo esse relacionamento, você está muito associado. Geralmente quem vê de fora, às vezes uma sogra, uma mãe, uma tia, uma vizinha, às vezes essas pessoas conseguem ter uma visão melhor. Um terapeuta, né? Se você de repente não consegue ter essa noção, pode procurar um terapeuta para que você consiga identificar qual é o tipo de relacionamento que você está vivendo. Mas nós vamos falar desses 4 tipos aqui, nós não vamos aprofundar, esse aqui é um conteúdo para terapeutas, mas para que vocês saibam pelo menos que existem esses 4 tipos de relacionamento. O primeiro tipo é o relacionamento funcional. Esse é uma maravilha. Provavelmente você que está nos acompanhando, está aqui nos assistindo nessa live, ou está nos ouvindo aí no Spotify, no Deezer, enfim, está consumindo esse conteúdo da forma que for mais conveniente para você, chances é de que você não está num relacionamento funcional. Porque a pessoa que está no relacionamento funcional está tão bom que ele não está ouvindo uma live de pessoas que estão falando sobre melhorar relacionamento. Eles estão vivendo já um relacionamento que está com a qualidade boa, um relacionamento que vale a pena ser vivido. Talvez estão no cinema hoje, talvez estão assistindo Netflix com pipocas, estão passeando de mãos dadas, enfim, eles estão curtindo porque é um relacionamento funcional. Só que esse tipo de relacionamento, se a gente pegar a estatística, é a minoria. Quase nenhum casal vive funcionalmente o tempo todo. Quase nenhum casal consegue manter essa funcionalidade, mas existem. Eu podia trazer até o Globo Repórter aqui, né? Casais funcionais, onde vive, do que se alimentam. Mas eles existem, acreditem em mim, existem. Mas tirando essa parcela que a gente morre, todo mundo morre de inveja, mas que casal é esse? Qual é o segundo tipo, Luciana Sancari, de relacionamento que nós temos? Então, são os relacionamentos disfuncionais, que não estão funcionando juntos, né? Então, esse tipo de relacionamento, o que acontece? Acontece que você não se sente muito bem com a pessoa, você se sente melhor sozinha ou sozinho, né? Então, quer dizer, você não está funcionando bem, não está sendo atendido, que não está favorecendo o seu crescimento emocional, ou o seu crescimento pessoal, você não está sendo verdadeiramente você, né? A sua intimidade, você tem que se esconder, muitas vezes omitir algumas coisas. Então, existe o quê? Uma disfunção. É por isso que é disfuncional, não está funcionando, né? O relacionamento. E aí que tá, aí começa o quê? Algumas mentirinhas, rispidez, agressividade na entonação de voz, né? A pessoa fala com mais agressividade, com mais imposição, a outra pessoa já fica mais quieta, mais acuada. O Então começam aí distanciamento. os distanciamento, as pessoas começam até mesmo ter, na verdade, intolerância, não é? Então começa a vir aquela sensação de que, nossa, é melhor eu ficar longe, que preguiça de ter que conversar, aquela vontade de quanto menos falar melhor, né? Então, é o quê? Uma disfuncionalidade na relação. Então, não está funcionando, os dois não estão bem, ou às vezes um dos dois, né? Então, é por isso que a gente chama de disfuncional. É o segundo tipo. Qual é o terceiro tipo, Thiago? O terceiro tipo é o relacionamento tóxico. Então, é aquele relacionamento onde existe já um abuso psicológico. E esse abuso
quase sempre, esse abuso ele é caracterizado por não ser um abuso consciente do abusador. Às vezes ele não percebe que ele está abusando psicologicamente da outra pessoa, mas ele está o tempo todo diminuindo a outra pessoa, às vezes uma humilhação, às vezes a forma de falar, enfim, existe uma certa dessa humilhação psicológica. Mas por que, que o abusador faz isso? É a forma dele minimizar, talvez, ele está se sentindo mal, e a forma como ele tem de minimizar isso, sarar isso dentro dele, é fazendo o parceiro ou a parceira se sentir mal também. E não é consciente, ele faz isso, ele toma algumas atitudes, tem alguns comportamentos, acontece todo esse abuso psicológico, mas sem ser consciente, né? Ele se sente bem, tem um ganho secundário. Quando ele coloca o seu parceiro ou a sua parceira para baixo, coloca o parceiro e a parceira, deixa triste e brigas e tudo mais, de certa forma ele se sente um pouco melhor, porque é como se ele igualasse. Como ele não consegue ficar bem, ele tá lá embaixo, ele puxa outra pessoa para baixo também, para ficar junto dele lá naquele clima ruim. Então existem alguns ganhos secundários em viver nessa briga, nessa questão, nessa guerra psicológica. Esse é o relacionamento tóxico. E existe um quarto, né, Luciana Sakai? Sim, que aí seria o relacionamento abusivo, onde tem abuso de poder. Então, nesse caso, o abusador, ele tem um poder sobre a outra pessoa, mas não só emocional, muitas vezes físico também. Então, ele provoca danos, né? Não só emocionais como físicos. E esses danos, né, na verdade, são 5 tipos de violência, né, que pode ser provocado pelo abusador. Ela é separada, né, em violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. Então, todos esses tipos de violência já tem, né, na lei da Maria da Penha, já tudo catalogado, né? Então, assim, não é só agressividade física, mas também uma agressividade psicológica também entra nesse relacionamento abusivo, né? Então, quer dizer, a violência patrimonial seria o quê? Quebrar coisas em casa, destruir materiais né, da pessoa, por exemplo, rasgar documentos, confiscar Quebrar coisas o celular. dela, quebrar celular, quebrar maquiagem, rasgar roupa. Então, tudo isso entra nesse tipo de relacionamento, né? Relacionamento abusivo. Que Deixa eu só é fazer um aí, disclaimer antes de você continuar rapidinho. claro. Como aqui no Juntos na Mesma Direção, a grande maioria do nosso público são mulheres, nós costumamos sempre falar dessa forma. Então, como nós estamos falando para mulheres, a gente sempre fala que ou o abusador e você, mulher, a vítima. Só que isso não é regra também, né? A gente tem que tomar um pouco de cuidado. Existem relacionamentos onde o ser abusivo é a mulher e o ser abusado é o homem, mas para que a gente não tenha o tempo todo que ficar fazendo essa correção, olha, mas pode ser que seja ela, seja. Só fazendo esse disclaimer aqui, essa correção, o abusador pode ser tanto homem como mulher, mas como o nosso público majoritário são mulheres, é um público feminino, então a gente vai falar dessa forma, só para que não tenha que ficar o tempo todo corrigindo, sempre que a gente for falar. Mas deixando isso aqui muito claro para vocês. Não são só os homens que são os abusadores e são só as mulheres que são abusadas. Estatisticamente a grande maioria é assim, mas existem as exceções. Uhum. Isso mesmo. E agora, Thiago, você pode falar sobre, quer dizer, nesse caso, né, do relacionamento abusivo, a gente não vai é, falar aqui como é que vai resolver isso, né? Não, não tem, a gente, É importante falar é, sobre a consciência, né, Lu? Que eu falei que lá no é, tóxico não tem muita consciência, é diferente no abusivo. o abusivo não tem como, né? O abusador, ele está ali, então você vai ter que resolver o quê? Sair desse relacionamento, tem que botar um ponto final e sair, né? Desse relacionamento. Não é tentar, eu vou tentar mudar ele. Não, não, né? Relacionamento abusivo. Não, Não, sim, mas o que eu tô dizendo mesmo, a diferença, antes disso, né, que a gente falou lá, trazendo essa diferença do tóxico com o abusivo, que às vezes se ah, confunde, é sim, muito próximo. confunde. É.
O tóxico não existe a consciência, né, do abusador. Ele faz aquilo inconscientemente, ele nem sabe muito bem por que ele está Isso. fazendo aquilo, mas ele está fazendo. No abusivo tem, o abusador ele tem total consciência de que ele está machucando, que ele está impondo, que ele está fazendo aquilo. Existe a consciência no Uhum. relacionamento abusivo e não existe no tóxico. Eu estou dizendo tudo isso para dizer o seguinte, né? Tem Exato. até um comentário aqui da Bruna que está mandando também, né? Muito mais é importante falar sobre esse tema, comunicar com gente que a gente pensa. Eu trabalho com estilos mulheres de autoconhecimento. Muito legal, Bruna, tê-la aqui com a gente. É realmente Uhum. muito importante a gente falar sobre isso. Depois de trazer os 4 tipos de relacionamento, então, o que a gente diz aqui, que a gente quer dizer para vocês sobre os passos, né? Sobre a falta de respeito que a gente comentou, que existem alguns passos, é o seguinte. O relacionamento funcional, ele não está aqui na live, ele está vivendo, porque ele está funcional. Exato. Então nós estamos falando aqui com algum relacionamento que não está legal, que é o disfuncional, tóxico ou o abusivo. O Uhum. abusivo não tem solução, pelo menos não cabe a você. Se você está como vítima no relacionamento abusivo, não cabe a você querer melhorar esse relacionamento. É o abusador que tem que tomar consciência. E o que a gente pode dizer para você é: saia. Que simples, é fácil. Vocês estão falando aí como se fosse fácil. É simples, mas não é fácil. A gente sabe, a gente tem total consciência disso. Cerque-se de pessoas que você possa confiar. Enfim, faça o que for preciso. Mas saia desse relacionamento, porque já não depende mais de você. E você pode, de Isso. repente, dependendo do abusador, do nível desse abusador, talvez você esteja correndo, inclusive, risco de vida. A gente está vendo aí o tanto de feminicídio. Ou seja, as duas pontas não é público pra gente. O relacionamento funcional tá funcionando. Eles não estão aqui vendo live de como melhorar relacionamento. Eles estão vivendo, morram de inveja. E o abusivo também não serve pra gente, porque a gente não acredita em solução para o abusivo. Se o abusador quiser, depois de perder muita coisa, fazer um tratamento para ele melhorar como pessoa, pode até ser que seja. Mas você, vítima, não vale a pena ficar aí pagando para ver. Mas, se você está no relacionamento disfuncional ou tóxico, nós acreditamos sim, nós recebemos no consultório, inclusive, pessoas que se encaixam nesse tipo de relacionamento e a gente vê solução. E aí a gente passa então para o segundo passo, né, Luciana? O que seria o segundo passo para essas pessoas que estão num desses dois tipos de relacionamento? Ou pessoas que não estão nem no funcional e nem no abusivo. Que Porque estão no disfuncional. o funcional não precisa de ajuda e o abusivo não tem ajuda que vai ajudar isso aí. Uhum. Então, as pessoas que estão num relacionamento disfuncional, que não está funcionando muito bem, que você está insatisfeita com a forma com que ele está falando com você, ou como ela está falando com você, né? Você acha que, nossa, está sendo muito agressivo, o tom de voz, ou até mesmo humilhação. O que você tem que fazer? O que precisa ser feito, né? Você vai No precisar o disfuncional e quê? no tóxico, né? Essa No dica serve para os tóxico, dois. nos dois, exato. O que você precisa fazer? Primeiro, você precisa se perceber. O que acontece com você quando essa pessoa te trata assim? Quando essa pessoa fala dessa forma com você? O que você tem que observar? O que está acontecendo? E se observe. O que você sente? Qual é o sentimento que vem, né? E aí, o que você busca? Quais são as suas necessidades? Né? O que você gostaria assim, quais são as necessidades que não estão sendo atendidas neste momento? Então, por isso que a gente fala, você também precisa se perceber. Porque assim, não é você também, na verdade, você que precisa se perceber. Porque aí a gente não vai conseguir mudar o outro, não é mesmo? Porém, a gente consegue mudar nós mesmos, né? Desde que a gente tenha essa percepção, desde que a gente também enxergue como é que a gente está agindo perante a uma atitude desta forma. Então, quando a pessoa age com agressividade, quando a pessoa fala rispidamente, como que você age com essa pessoa? Você retruca, você revida, você também grita, você joga coisa, você discute. Como você age? Então, aí que tá. Mudando a sua atitude, aí a gente começa a fazer uma alteração no todo, né? No seu relacionamento. Então, por isso que a gente fala, qual é a fórmula? Tem que fazer. Não. Primeiro, você vai precisar se observar, perceber quais são, né, as suas necessidades, os seus sentimentos, o que está acontecendo dentro de você quando você recebe essa agressividade ou esse insulto. E aí, você vai precisar mudar a sua forma de responder.
Ou seja, ao invés de julgar, atacar ou Se a xingar, pessoa, revidar, se a pessoa se observar e perceber, né, que ela está reagindo de uma forma que, se ela já estiver uhum, já reagindo de uma forma não violenta, ela não vai precisar mudar. Ela vai precisar mudar se ela estiver no exato. padrão violento. Mas se ela se perceber que, quando ele fala assim, já me vem uma raiva, eu tenho vontade de xingar mesmo, eu xingo mesmo, gritando. Então, olha só. Então, vamos melhorar aí a comunicação, não é? Então, primeiro que a gente tem que melhorar nós mesmos. Não é assim que a gente gostaria de ser tratado. Então, por que é que a gente vai tratar o outro dessa forma? A gente não vai conseguir melhorar nada. Então, a gente fala o quê? Você vai se perceber e vai mudar a forma como você vai responder. Então, você vai responder da forma como você gostaria. Então, você vai perceber aquele sentimento de raiva, né? E qual é a necessidade? Poxa, eu não estou sendo ouvida. E você vai falar o que você gostaria que fizesse, quais são os sentimentos que vêm quando você é tratada dessa forma, para que você seja atendida, né? Ou atendido, enfim. Então, aí que tá. Por isso que a gente fala que não existe uma fórmula mágica, porém, existe algumas ferramentas, sim, que Que você facilita, né? pode sim, claro, né? Que você pode se aplicar. Na verdade, essas ferramentas a gente aplica elas, né? No consultório, nas terapias, a gente ensina os nossos pacientes, a gente faz toda essa análise junto com eles e a gente passa todas essas ferramentas que a gente está passando aqui, né, para vocês. É importante falar também, né? Você falou sobre se observar, como é que eu me sinto, quando ele age de tal forma, o que é que desperta em mim. Observar o parceiro também nesse momento inicial é muito importante. O que está causando essa agressividade? Lembrando que não é agressividade física, né? Essa agressividade caía lá no abusivo, e a gente já falou que o abusivo, a gente não vai falar de abusivo aqui, porque a gente não acredita que existe solução. Para você, vítima, o abusivo tem que se virar, e você, vítima, tem que cair fora daí. Eu tô falando de uma violência mais psicológica, aquela, enfim, ou um negócio mais disfuncional, vocês já estão um pouco mais De afastados, tem umas discussões, comunicação. tem umas briguinhas e tudo mais. Começar a observar, e às vezes isso é um exercício mesmo, o que está causando isso, hein? É quando ele trabalha muito, todas as vezes que ele trabalha, o ritmo de trabalho, ou quando a gente tem com as contas e está faltando uma grana e ele fica dessa forma, ou quando ele não está muito bem com a família dele, começa a observar se você consegue identificar um padrão, né? Existe um pressuposto da programação neurolinguística que diz que as nossas experiências possuem uma estrutura. Então, provavelmente, tem uma estrutura, tem um padrão que ele está seguindo ali para justificar aquela experiência. Então, você conhecer, observar, identificar os gatilhos, o que está disparando nele essa agressividade, ou esse afastamento, ou essa mentirinha, aquele comportamento que não te agrada. E esses são os primeiros passos. Se observar, identificar em você como é que você se sente e observar no outro também. Por que é que será? O que está acontecendo? Pode ser que você não vai chegar a conclusão nenhuma. Pode ser que tenha tantos gatilhos que você vai ficar, nossa, mas tem dinheiro, ele briga, não tem dinheiro, ele briga, trabalha muito, ele briga, não trabalha muito, ele... Aí é outro caso. Mas pode ser que no seu caso, você lembra que não tem fórmula mágica? Pode servir para uma e não serve para o outro. Pode ser para você que você vai conseguir identificar. Sempre que olha o padrão, sempre que eu tá dessa forma, a gente briga. Naquela outra situação, a gente não briga. Então, essa observação é bem importante, né, Lu? Exatamente. E parte daí, mudar o seu comportamento, né? Então, mudando o seu próprio comportamento, você vai provavelmente mudar o comportamento do outro, né? Então, a gente não consegue mudar o outro para atender às nossas necessidades assim, mágica. Porém, você consegue mudar o seu modo de se comunicar, de falar, entonação de voz, comunicar é, mais amor, né? Mais gentilmente que a gente fala, né? Expressando os seus sentimentos e não Sim. julgando, atacando, afrontando, porque aí faz o quê? Com que a pessoa também queira se defender. Aí começam os conflitos. Então, aí que tá a É, questão. existe, né? Existe uma ferramenta que se chama comunicação não violenta. Nós já falamos dela, inclusive, em lives anteriores, né? A comunicação não violenta, ela tem 4 pilares.
E nós já fizemos uma live falando tanto do primeiro pilar quanto do segundo pilar. O primeiro pilar, aí você observar, né? Esse observar que a gente trouxe aqui, né? Você entender. E essa comunicação violenta, ela é quando você está se comunicando com alguém, ou seja, você está falando, ou você está emitindo, ou quando você está recebendo também. É você aprender a receber de uma forma não violenta. A gente alucina, às vezes a pessoa fala uma coisa e você já acha que ela está de mau humor, ela está brigando e tal, e às vezes nem tá. Então é você também fazer esse policiamento. Então, a comunicação violenta ela é de mão dupla, né? Ela é tanto para ir quanto para voltar. Então o primeiro pilar, observar, nós já fizemos uma live, se vocês procurarem aí no YouTube, no Instagram, enfim, todos no Facebook, onde nós publicamos no Spotify, no Deezer, no podcast, vocês vão encontrar lá em algum lugar esse conteúdo. O segundo pilar, que é sobre você identificar o sentimento, né? Qual é o sentimento? Eu observei e você conseguir distinguir qual o sentimento que está sendo gerado, está sendo disparado dentro de você. E amanhã, pela manhã, amanhã, 8h30 da manhã, nós fazemos essas lives alternadas, né? Terça, na verdade, segunda e quarta à noite, terça e quinta Ao pela contrário. manhã, mas é que essa semana a gente mudou, né? É Ah, segunda e ok. quarta pela manhã, terça e quinta à noite. Mas essa semana a gente, enfim, teve que fazer umas mudanças. Então essa semana a gente tá terça e quinta à noite, quarta e sexta, né? A gente não fez na segunda pela Hum. manhã. Então amanhã, 8h30 da manhã, a gente vai fazer a live do terceiro. Não, deixa eu levantar o dedo certo aqui. Eu ia levantar o dedo errado. Do terceiro pilar da comunicação não violenta, que é sobre necessidade, né? A gente costuma falar que quase todas as brigas que a gente tem é porque alguma necessidade nossa não está sendo atingida. E quando essa necessidade nossa não é atingida, isso causa um sentimento ruim, e esse sentimento ruim faz às vezes a gente se comunicar de uma forma não apropriada. Então tem tudo a ver com comunicação não violenta. Amanhã o terceiro pilar. Se você conseguir estar ao vivo com a gente, 8h30 da manhã, vai ser muito bem-vindo, bem-vinda. Se não conseguir, vai estar disponível no YouTube, Facebook, Instagram e nos podcasts da vida para que você possa acompanhar. Mas enfim, Lu, fazendo um resumo bem geral aqui do que nós falamos na live de hoje. Falta de respeito no relacionamento pode estar está intimamente ligada a que tipo de relacionamento que você está tendo. Então, um primeiro passo é identificar. Eu estou num relacionamento funcional? Provavelmente não. Se você estivesse num relacionamento funcional, não estaria acontecendo falta de respeito. Então, você está num dos outros três tipos de relacionamento, que é o disfuncional, o tóxico e o abusivo. Se você está no disfuncional e no tóxico, nós acreditamos sim que existe como você intervir nessa relação. Se você fizer uma mudança, se você conseguir trazer o parceiro ainda, melhor ainda, a gente acelera ainda mais esse processo de melhorar isso aí. Mas se você não tiver, se você estiver num abusivo, o que a gente pode falar é caia fora daí. É fácil? Não é. É simples, mas não é fácil. Cerque-se de ajuda, faça o que for preciso, mas você pode inclusive estar correndo o risco de vida, porque o relacionamento abusivo, o abusador faz aquilo de total consciência, ele sabe muito bem, ele Consciência. faz e ele tem prazer. Mas se você está no disfuncional e no tóxico, a gente acredita sim que tem algumas soluções. E a gente passou para o passo número 2, né, Lu? Que foi o que? O passo número 2, para a gente fazer esse resumo final. As orientações para os relacionamentos disfuncionais, né, e tóxicos. Então, aqui seria o quê? Você perceber o que está acontecendo, quando é que você se sente mal, né? Ou seja, às vezes até uma linguagem agressiva, ou às vezes até uma forma como ele fala, ou ela fala com você, o que que você sente, qual é o sentimento que vem, se perceber e também mudar o seu comportamento, a forma como você vai responder a essa forma como você recebeu, né, essa comunicação violenta, você vai responder de uma forma não violenta, né, uma forma mais calma, mais branda, mostrando que os seus sentimentos, ou seja, como é que você se sente ao ouvir aquela crítica, ou ao ouvir daquela forma como ele falou com você ou ela falou com você, né, então você vai expor o que? O seu sentimento, vai perceber a sua necessidade, qual é a necessidade que não está sendo atendida, né, para que você se sinta assim. Então, a gente sabe, né, que é uma necessidade que não foi atendida, por isso que você se sentiu mal. Então, você vai perceber
qual é a necessidade. E muitas vezes a gente não tem essa consciência. Porque falando aqui, vocês podem perceber, nossa, que fácil isso. Tentem. Coloquem em prática. Só observar a forma como a pessoa está falando com você. Então, só se lembrem de um momento em que você estava numa discussão em que você ouviu uma forma mais agressiva na voz, na entonação de voz do outro. Perceba como é que você estava, o que que aconteceu, o que que você falou, o que que você fez. Perceba como é desafiante não agir com impulsividade e já retrucar. É desafiante. E é esse exercício que a gente quer que você faça. Então, só E é treino, observe. treino, 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 Sim, treino, treino, sim, treino. isso. É Observe e mudar traga essa atitude, consciência. né? Mudar essa atitude que Isso. a gente fala, tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte: 10% é o que acontece com você. 90% é como você reage ao que acontece com você. Então é assumir um pouco essa autorresponsabilidade também, é chamar para você, assumir o protagonismo e perceber se você não está utilizando muito da comunicação violenta, seja para falar, seja para expressar, ou seja para ouvir, para receber. Às vezes a gente recebe também de uma forma violenta e aí as coisas já começam a ficar um pouco mais tensas no casal. E amanhã a gente vai falar 8h30 da manhã, mais um pilar da comunicação não violenta. Se conseguirem, acompanhem. A gente vai falar sobre necessidades, que está muito Uhum. intimamente ligada a valores também, essa necessidade. Você tem uma necessidade, você cria uma expectativa em cima dessa necessidade, isso não é satisfeito, isso não é cumprido, e aí gera toda uma frustração em você. E às vezes o outro nem sabe disso, ou às Nem vezes imagino. às vezes a forma com que você expressa essa frustração causa um afastamento, causa até uma birrinha, da próxima vez ele não vai fazer mesmo só pela forma com que você falou. E se você tivesse de repente apresentado o seu sentimento, a sua necessidade, ter feito um pedido, teria sido muito mais eficiente. Mas a gente fala amanhã, 8h30 da noite. Lu, mais Da alguma manhã. coisa antes da gente encerrar? 8h30 da manhã. Isso. Vamos acordar cedo, pessoal. Exatamente. Então a gente está passando aqui várias orientações. Como o Thiago falou, é simples, mas não é fácil, né? Mas a gente quer o quê? A gente quer que você aprenda, a gente quer trazer o quê? Mais informações e consciência para que você possa aplicar isso na sua vida, no seu casamento, no seu relacionamento, enfim, para que você perceba que é possível sim melhorar. Né? E a gente quer que você melhore, que você fique bem, que você fique mais feliz, evolua. Então, esse é o nosso propósito. Então, amanhã de manhã estaremos Exatamente. aqui. Exatamente, 8h30 da manhã. Se de repente você chegou há pouco tempo aqui na página, viu o conteúdo, gostou, conhece um amigo ou amiga que talvez precise saber disso, encaminhe, clique ali no aviãozinho, mande para que essa pessoa, olha, siga esse canal aqui, que é uma luz aí no fim do túnel para nós que estamos vivendo esses tipos de relacionamentos. Nós estaremos aqui fazendo pelo menos 4 lives semanais sobre assuntos que vão ajudar diretamente você a melhorar o seu relacionamento. Então eu me despeço por aqui. Obrigado, Luciano. Obrigado a todos que passaram por aqui, que nos acompanharam. Então até amanhã, 8h30 da manhã, com o terceiro pilar da comunicação não violenta. Até, tchau, tchau.